Essa meditação se baseia, ou pelo menos se inicia em Êxodo 5, versículos 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. O trecho que nós nos encontramos, ele inaugura uma disputa. Quem é o Deus de Israel? Quem é o dono de Israel? Quem é o Senhor, no sentido mais contemporâneo da palavra? Quem é o Senhor de Israel? É Yahvé, o Deus que se revelou no capítulo 3? Ou é Faraó, Deus também, pelo menos para os egípcios, divindade? Eu não me lembrarei exatamente de qual divindade eles diziam que o Faraó era filho. Acho que Ra, Deus Ra. Que interessante é que o hebraico tem uma palavra, Ra significa maldade ou mal. É claro que se usam letras diferentes, um é o hieroglifo egípcio, o outro é o alfabeto hebraico, mas eu não pensaria que a coincidência é à toa. Faraó é filho de Ra. Faraó tem nas suas mãos a obrigação e o poder, a faculdade de manter o universo, não apenas o Egito, em estabilidade, de modo que quando o Faraó é atingido de alguma maneira, corre-se o risco de colocar o universo em desequilíbrio. E Faraó é um Deus poderoso. Faraó é um Deus que tem diante de si sacerdotes para servi-lo, outros deuses que lhe servem, como por exemplo o rio Nilo, que é uma manifestação de Osíris, que normalmente, em determinadas fases da vida egípcia, ele faz com que a vida no deserto floresça por meio de sua grande manifestação, o rio Nilo, que faz com que haja a ressurreição e a vida. Mas quem é Yahvé? Como diz Faraó: para que eu reconheça e simplesmente abra a mão do meu servo Israel. Então agora nós vamos disputar, vamos duelar. Yahvé versus Faraó. O homem desafia o Deus que criou o universo, e ele diz: sou eu quem mantenho o universo em equilíbrio. Não é a primeira vez que o homem desafia Deus. Lembram-se da Torre de Babel? Lembram-se de diversos momentos em que na história, inclusive depois, o homem fala para o Deus Criador que vai enfrentá-lo e vai opor e vai levantar a sua mão e vai tentar até mesmo destruir a sua igreja, a sua nação, o seu povo? Pois é, Faraó agora vai lutar contra Deus, e Deus vai responder a essa luta e ainda diz mais: eu vou ser reconhecido pelas nações como o único Deus, porque eu vou derrotar o Deus mais venerado das redondezas, Faraó. Porque era na verdade a única pessoa que estava realmente viva. Não tem como enfrentar Osíris, porque Osíris nunca existiu, Ísis nunca existiu, e nenhum outro Deus. Mas o Faraó estava lá em carne e osso, não é isso? Então será a batalha e as nações vão assistir. Edom vai assistir, Moabe vai assistir, as nações que estão ao sul do Egito vão saber. A luta vai começar, e Deus vai responder de duas formas: uma resposta na natureza e uma resposta religiosa.
De modo que as 10 pragas, elas são respostas ao poder de Faraó. E aí Deus vai colocar o Egito em desequilíbrio. E assim vai botar o universo em desequilíbrio na cabeça dos egípcios. E vai dizer que o Deus de Israel é o Deus que destrói o universo dos egípcios. As 10 pragas. Há pelo menos duas interpretações. Conforme eu vou estudando, eu vou descobrindo que cada coisa que a gente fala que tem 2 interpretações, tem 3, 4, 5, 10, 15 e 20. Hoje, por exemplo, eu estava lendo que há pelo menos mais 3 interpretações de Gênesis 6 que eu não falei no estudo bíblico. Existem mais 3. E eu já começo a me filiar a alguma dessas 3. Porque são autores mais contemporâneos. Boa parte dos estudos, principalmente os dispensacionalistas, eles ficam muito dependentes da Revolução de Enoque, que é um livro apócrifo, e que, portanto, deve ser interpretado com aquele cuidado que se tem que interpretar um livro apócrifo. É um apócrifo do Antigo Testamento, mas que é bastante valorizado por muitos intérpretes que vão olhar os textos de Gênesis 6 como realmente uma interpretação literal, e dentro dessa literalidade com respeito à mistura das raças angelicais, digamos, e humana. Então só para ver que há outras possibilidades. Mas vamos falar aqui que há pelo menos 2. Quais seriam? Estes eventos foram fenômenos naturais que, inicialmente natural, Deus os utiliza e os faz crescer e dá uma outra dimensão e uma outra interpretação e uma leitura. Pode ser isso? Pode. Deus pode curar, por exemplo, por meio da natureza? Ele pode. Deus pode curar por meio de uma injeção? Deus pode tirar uma enfermidade por meio de um antibiótico? Ele pode. É um meio natural? É um meio natural. Deus pode curar sem um meio natural? Pode também. Ele pode fazer milagre. Ele é o Deus que faz milagres. E nós nem precisamos crer no milagre ou não, porque os milagres estão aí. Quer a gente crer, quer não, Deus faz milagre. Há muito charlatão que fala que é milagre aquilo que Deus não fez. Mas há também outros tantos milagres que Deus vai fazer. Deus vai curando enfermidade, Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus liberta de droga, Deus liberta de álcool, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus faz chover, Deus também faz com que não chova. Ele é Deus. Mas Ele também pode agir pelos meios naturais? Pode. Então, já que Ele pode também agir pelos meios naturais, pode ser que Deus tenha se servido de nuvens de gafanhotos que iriam acontecer e tal, todas essas coisas, pode ser. Mas também pode ser que nenhum desses eventos fossem acontecer e Deus fez com que eles acontecessem de forma miraculosa. Também pode. A meu ver, essa é uma discussão que pouco importa para nós, a origem do evento em si. Agora, a interpretação religiosa do fato, aí sim é bastante importante. Se não, vejamos. Qual é o primeiro milagre? Êxodo 12, versículo 12. Não é exatamente o primeiro milagre, mas é a interpretação deles. Ou dos milagres ou das pragas. Êxodo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízes sobre todos os deuses do Egito. Gente, uma das grandes dificuldades, irmãos, é algumas interpretações que a gente faz da Bíblia em uma certa literalidade. Para o leitor mais desavisado, o que ele vai entender? Que existe quantos deuses, pelo menos, segundo esse texto? Pelo menos 3. O Deus de Israel e 2 deuses do Egito. Porque ele está falando de deuses e não de um Deus.
Então pelo menos 3 deuses, nessa passagem está garantido, não é? Está garantido. Politeísmo. A Bíblia ensina politeísmo? Não. Era a mesma coisa que ele falasse assim, mal comparando, fôssemos politeístas, pensamos assim nos índios. Algumas tribos adoram o trovão e o chamam de Tupã, assim como os nórdicos chamavam de Thor, o trovão. É um deus. É a mesma coisa que Deus estivesse falando: eu vou derrotar Thor e eu vou derrotar Tupã. Mas ele está reconhecendo que exista de fato? É uma verdade teológica? Não. Ele está querendo mostrar que ele é Deus. E depois ele vai continuar falando: e não há outro. E não há outro. Eu sou o único Deus. É o que ele está dizendo. É a fundação da religião monoteísta. É um livro-chave da religião judaica. O Pentateuco, os livros, são os livros-chave. Não é um reconhecimento de uma divindade. É simplesmente dizer: isso que vocês estão pensando que é Deus, Deus não está falando: olha, Faraó é Deus mesmo, e eu vou derrotar esse Deus que é Faraó. Não. Falando: aquilo que vocês estão achando que são deuses, eu vou derrotar, eu vou matar, eu vou destruir. Começa com quem? Com o rio Nilo, que é um Deus. É o Deus da ressurreição. E o que acontece com o Deus da ressurreição? Em Êxodo 7, a partir do versículo 14. Com o Deus da ressurreição, o que ele faz? Ele transforma em sangue. Ele tira a vida e deixa o sangue, o rio morto. O rio morto. Matei o seu Deus. Matei o seu Deus. E aí, a partir daí, ele começa a botar o Egito em desequilíbrio. Há o aspecto religioso das pragas do Egito, que é justamente esse. Não é simplesmente pragas para moldar o coração de Faraó. São pragas para mostrar não apenas a Israel, mas a todas as nações. Irmãos, lembram o seguinte: essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Deus está trazendo Israel para isso. Por meio de Israel, o que ele vai fazer com o gênero humano? Ele vai se revelar ao gênero humano. O projeto, que talvez tenha esquecido, e alguns irmãos dispensacionalistas enxergam dessa forma, e nós temos uma divergência bastante significativa, que é o seguinte: Deus não tem um plano para Israel como Israel em si mesmo. Ele está em Israel mostrando para o Egito que ele é o Senhor. Ele está por meio de Israel mostrando para Edom, para Moabe, para Amon, para os arameus, para os heveus, os jebuseus, os amorreus e todos os outros deus que nós encontramos nos livros de Pentateuco. Ele está mostrando que ele é o Senhor e ele vai exercer juízo, porque ele tem prerrogativa para isso, porque ele é o Deus dos amorreus, ele é o Deus dos heveus, ele é o Deus dos egípcios, porque não há outro além dele. E ele é o Deus que salva, e ele é o Deus que transforma, e ele é o Deus que ergue. Por isso nós encontramos nos Salmos, e a gente encontra às vezes com uma certa perplexidade: por que Deus fica falando de Edom, dos filisteus? Por que há profecias para os filisteus? Por que há profecias para os edomitas? Não é? Parece que é uma perda de tempo. Não, é justamente o propósito de Deus, é se manifestar por meio de Israel, e não se manifestar a Israel apenas e ficar lá fechadinho no mundinho de Israel, mas se revelar às nações por meio de Israel. E quando ele está libertando do Egito, ele está na nação mais poderosa, mostrando exatamente quem ele é. Não apenas para os israelitas, mas para todos os povos, o mundo de então. E aí ele começa a mostrar que ele converte em sangue o Deus, porque Osíris não tem capacidade para ressuscitar. Quem dá vida é o Senhor. Ele dá e ele tira a vida.
Que mais? Quando o Egito fica em desequilíbrio é porque Faraó fracassou em manter a ordem no cosmos. Ele não controla a natureza, ele não controla o dia e a noite, ele não controla os piolhos, ele não controla as rãs. A casa dele não está isenta do poder do Deus de Israel. Ele vai e mata onde ele quiser, porque ele é o Senhor da vida. Os feiticeiros do Egito, os deuses do Egito não podem colocar a sua mão diante de Deus e falar: Deus, você vai parar. Eles se curvam diante de Deus, mesmo contra a própria vontade, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. E esse Deus é o Deus do Antigo e é o Deus do Novo Testamento. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento. É o mesmo Deus. Que alguns pensam: ele subjuga quem se opõe a ele. Subjuga. Ele aceita o desafio de quem o desafia? Ele aceita. Pior para quem desafiar. Você quer desafiar Deus? Para que você quer fazer isso? Pessoas pensam: para que desafiar Deus? É muito melhor servi-lo e honrar. Pois bem, continuemos. No final, a própria vida de Faraó fica nas mãos de Deus. E ele mostra que só há um Deus verdadeiro, e o nome dele é Yahvé. É a forma como nós conhecemos, porque a pronúncia original, ela se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo. Alguns antigamente chamavam de Jeová. Jeová. Tanto que tem aí as testemunhas de Jeová. Tem as testemunhas de Jesus, que disse: vós sereis minhas testemunhas. A passagem, que agora está no capítulo 12, o que significa passagem? Páscoa. É a Páscoa. É a data da fundação da nação israelita. O rei agora tem um povo. Lembramos sempre que nós estamos olhando a história bíblica pelo prisma do reino. Então nós estamos falando do rei. O rei é Deus. O rei agora tem um povo. Muito bem. Estamos ainda no ato 3. O rei escolhe Israel. A redenção é iniciada. Abra sua Bíblia em Êxodo 19. Eu já preguei nesse texto há algum tempo. Não vou falar nada muito diferente do que já falei naquela ocasião. Êxodo 19. Êxodo 19, versículo 16. Nós sempre temos que saber que quando a gente ouve, a gente tem que procurar na Bíblia se aquilo que a gente ouve é aquilo que a gente está lendo. Nós temos de ser como os crentes de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica. Exatamente por quê? Porque foram ver na Bíblia se era aquilo mesmo que o apóstolo Paulo estava dizendo, era verdade. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, isso eles estão 3 meses depois de ter saído lá da Páscoa, saíram do Egito. Ao amanhecer do terceiro dia do terceiro mês, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Que monte é esse? Sinai ou Horebe? É o mesmo monte. É onde a sarça, onde Moisés estava com a sarça. No capítulo 3, Deus se revelou a Moisés por uma sarça, um arbusto. Um arbusto. Nosso lobo. Estamos aí até hoje. Símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil. A sarça. Por que é a sarça? Que é Deus falando, se mostrando, se revelando. Por que na sarça? Porque a sarça... Esse arbusto não tinha expressão nenhuma. Apesar desse, Deus se revelou através dele. Pois é. Isso foi com Moisés sozinho. Sim. E agora com o povo, como é que ele faz?
Quando Deus vai falar com o povo, com Moisés a sarça resolveu. Como Israel, povo de dura serviço, povo complicado, povo difícil, ele desceu com tudo do céu. Raios, trovões e uma trombeta. Quem que tocava a trombeta? Não era o povo. Não era o povo. E o texto diz depois que ainda ele foi aumentando. E enquanto isso o povo foi se tremendo. O povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, pôs o povo todo na frente da montanha, e Deus desceu na montanha. E quando ele desce, olha o que diz o texto: todo o monte Sinai fumegava, parecia um vulcão, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. Foi um grande terremoto, parecia um vulcão. Se os irmãos pensarem numa tela, seria como se caísse uma bomba atômica e viesse aquele cogumelo de fumaça em cima. E o negócio tremia, e aí o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais, a trombeta ia soando cada vez mais, e Moisés falava, e quando Moisés falava, o trovão respondia, e o trovão era o próprio Deus falando. Quando Deus falou só com Moisés, ele falou no arbusto. Mas quando Deus fala com o povo, ele põe medo no povo. Ele fala: o que nós vamos fazer aqui é coisa séria. Lembra quando foi o pacto com Abraão? Trevas, e uma tocha, houve pavor, e aí a tocha sozinha passeava por entre os animais mortos. E ele dizia que o significado disso: a mesma sorte que esses animais tiveram, tenha eu se não cumprir a minha palavra. Agora, quando ele vai fazer essa aliança aqui, no capítulo 19, 20, 21, 22, 23, 24, que é o registro da aliança mosaica, agora também reparte os animais ou não reparte? Reparte, mas não propriamente reparte. Ele pega o sangue e ele derrama metade do sangue nas colunas, representando Israel. O que ele queria dizer? Assim como esse sangue é derramado, que o meu sangue seja derramado se eu não for fiel à aliança que eu estou fazendo. Que o meu sangue seja derramado. É um pacto de sangue soberanamente administrado. Conceito de pacto. Palmer Robertson, que nós vimos no ano passado, quando estudávamos o Cristo dos Pactos. Ou aquele livrinho também, As Alianças. Pois bem, Deus fala com o povo por meio de uma montanha flamejante, fumegante, uma visão assustadora, como se fosse um grande vulcão, e cada vez que Moisés falava, Deus respondia por meio de um trovão, e o povo está tudo olhando. Interessante que é o mesmo povo que, olhando tudo isso, vai fazer um bezerro de ouro, né? Mas enfim, qual é o propósito de Deus ao chamar Israel para fazer esta aliança? Que agora ele vai entrar em aliança. Até agora ele entrou em aliança com Abraão. Estou falando agora dos próprios israelitas. Na pessoa de Abraão, Isaac, Jacó, a mesma aliança da promessa. Mas agora o povo é chamado a responder. Ele é chamado a responder. Versículos 3 a 6 do capítulo 19. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos cheguei a mim. Tendes visto. Quando ele fala tendes visto o que eu vos fiz aos egípcios e como trouxe vocês até mim, está falando de graça ou de obra? De graça. O homem no Antigo Testamento sempre foi salvo pela graça e não por obras. Por isso Paulo escreve que Abraão foi justificado
pela fé. Foi a graça de Deus que levou a sair de Ur, ir para Arã, e de Arã descer para Canaã. Foi a graça de Deus que chamou o Isaac, a graça de Deus chamou Jacó, a graça de Deus olhou para aquele povo, a graça de Deus. E para mostrar que é a graça de Deus, ele vai repetir, aqui ele está falando, eu vos tirei do Egito e trouxe até mim. E aí ele vai dizer por quê. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, versículo 7, capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Esse trecho, o rei escolhe Israel, ele é o trecho que vai mais demorar no estudo, tá? Esse é o maior trecho do estudo. Por isso a gente já está há algum tempo nesse capítulo. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Com a leitura, eu já encerro nosso estudo de hoje. Dou alguns comentários e já encerro. Não nos teve o Senhor afeição, nem nos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Foi por causa do meu amor. Deus é amor. E Deus nos ama não porque nós somos um povo bom. Deus nos ama porque Ele é amor. É da natureza dEle. Não da nossa natureza sermos amáveis, mas é da natureza dEle amar. Isso é difícil de entender, porque nós normalmente pensamos no amor como uma retribuição e não como um ato unilateral. Mas Deus é amor em si. Ele mesmo escreve, Ele mesmo declara, Deus é amor. E por isso Deus ama e manda amar. Por quê? Porque Ele é amor. A graça de Deus resgatou Israel. Foi a graça de Deus que tirou lá Abraão em Ur dos caldeus. E é a graça de Deus que faz com que ele entre em pacto, um pacto de graça, pacto de obras, estrito senso, é só o pacto com Adão e depois o pacto com Jesus. Obras, só desses dois lados. O restante é sempre graça de Deus. Graça com Israel. Ele fala, eu não escolhi vocês porque vocês eram bons. Eu não escolhi porque vocês eram obedientes. Muito pelo contrário, vocês são desobedientes que só. Aí ele vai nos profetas falando exatamente isso. Eu escolhi vocês porque eu sou amor, eu sou misericordioso, eu guardo a minha palavra. Vocês não guardam nada. Vocês não guardam aliança nenhuma. Vocês são rápidos em ser desobedientes, em voltar as suas costas contra mim. Mas eu sou o Deus que vos ama, eu sou o Deus que resgata, eu sou o Deus que cura, e eu sou o Deus que transforma, e eu sou o Deus que vou colocar um dia nos vossos corações, vou tirar esse coração duro de pedra e colocarei um coração de carne, e nele eu escreverei a minha vontade. E aí eu quero ver quem tira. Quero ver como é que você vai endurecer sua cerviz, não vai se curvar diante de mim. Porque eu vou escrever a minha vontade na tua lei e você desejará ardentemente fazer a minha vontade. E o que é o melhor para você? O tempo já se foi. Ficamos só com essas considerações iniciais sobre esse ato 3. O rei escolhe Israel, a redenção é iniciada. Cada vez vai ficando mais interessante. Agora, se a gente esquecer de Gênesis 3,15, se a gente esquecer de Noé, se a gente esquecer das promessas a 7, ou da forma como Deus vai se desenrolando na sua relação com a linhagem de 7, se nós nos esquecermos tudo isso, nós vamos pensar que Deus só quer saber de Israel, que é o erro dos judeus e que é o erro dos dispensacionalistas. Achar que Deus tem um plano, os gentios é o plano B. Os gentios não é o plano B, os gentios é o plano A. E Israel é o plano... Não, Deus só tem plano A.
Não tem um plano B. Então, para ninguém. O plano A é esse, é por meio de Israel abençoar as nações. Capítulo 19 de Gênesis traz exatamente isso.